Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais esse dia. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Nos dá sabedoria, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Chegamos na metade do capítulo 14 de Lucas. Um capítulo importantíssimo. Ele vai nos mostrar o preço do discipulado. E na sequência, na abertura do capítulo 15, Jesus vai propor 3 parábolas que mostram o tamanho da obra salvadora que Deus fez. Temos bastante material a correr, então vamos à nossa palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Veja, irmãos, Jesus, ele tinha os 12 apóstolos, aí ele tinha um grupo de 70 mais próximos, aí tinha um grupo em torno de 500 pessoas que viram ele ressurreto, e aí haviam as multidões. Qual é a característica de multidão? Multidão não é discípulo, multidão não tem compromisso. Multidão quer oba-oba. Então você tem que entender esse pano de fundo. O que eles queriam aqui? Eles queriam milagre, eles queriam pão, eles queriam peixe, eles queriam ver coisas espetaculares. E até hoje permanece essa característica de multidão. Veja, nós não somos chamados a termos comportamento de multidão. Mateus 28 encerra: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulo. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Na verdade, Jesus está vindo com um discurso duro. Principalmente quando você entende o contexto familiar do Oriente Médio. Até hoje, naquela região, as coisas não são divididas e não são decididas individualmente. É a família, é o clã. Então, por exemplo, se alguém estava num clã que decidisse, o patriarca que decidisse que Jesus não era o Cristo, e aquela pessoa resolvesse seguir Jesus, ela pagaria um preço caro. Algumas famílias, inclusive, naquela região, o filho mais velho, muitas vezes, fazia o papel da espada. E já houve na história muitos casos de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e foram mortas pelos seus familiares. Então, o contexto aqui, veja, até hoje, nós, em algum grau, sofremos perseguição pela nossa fé em Cristo. No mínimo, é zombaria, gente fazendo piada. Agora, aqui o contexto é muito mais profundo. Jesus está mexendo com a cultura do povo. E ele está dando um preço altíssimo do discipulado. E por que ele está fazendo isso? Quando você começa a mostrar o preço de seguir a Jesus, quem é multidão, vai embora, puxa o carro. Da mesma maneira na igreja do Senhor. Quem é sério com Deus, quem é sabedor de onde quer chegar, está disposto a pagar o preço, está disposto a cumprir a carreira, está disposto a buscar o discipulado cristão e se tornar um discípulo de Cristo. Ser um discípulo de Cristo requer um preço.
requer sacrifício, requer dedicação. Coisa não tão comum no tão perturbado evangelicalismo brasileiro. As pessoas, em geral, se aproximam das igrejas atrás de bênçãos. Só isso. Me dá a minha bênção para depois subir, como dizia aquele hino antigo. Essa é a mentalidade de muitas pessoas. E quando você fala em discipulado, a coisa pega preço. É o que aconteceu aqui. E aí o texto continua, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Veja, naquela cultura, se você começava algo, tinha que acabar. Era sinal de falta de planejamento você não acabar. Diferente da realidade de hoje no nosso país, que muitas das nossas famílias vão caminhando de puxadinho em puxadinho, até conseguir acabar sua casa. Então você tem que entender a cultura do povo. O que Jesus está falando? Olha, você faça a conta. Porque ser meu seguidor vai custar caro. Até hoje é assim. É que nós, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo e alcançados pela promessa de que o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave, muitas vezes nós não percebemos o custo de ser o discípulo de Cristo. Mas o tempo vai passando e você vai atentando para os detalhes. E cada vez que uma situação difícil chega e você faz a escolha de seguir a vontade de Deus, ali na prática você experimenta o custo do discipulado. Ainda mais numa sociedade como a sociedade ocidental de início do século XXI, que visa apenas o conforto e agradar a si próprio. Discursos como esse não são bem vistos pela grande maioria da população hoje. Amém? Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, renúncia pessoal e compromisso. Mas você precisa interpretar isso de maneira correta. Você abriu mão de todos os seus bens por amor de Cristo? Você deu até as colheres da casa? Fez tudo isso? Não. Você abriu mão da sua carreira? Não. Então, essa passagem tem que ser entendida sob a ótica da vontade de Deus. Ela vai ser melhor explicada nos próximos versículos. Que é o versículo 34, que diz assim, bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar, nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que acontece, irmãos? A questão aqui é a questão da cruz. O que é a cruz? A cruz é todas as vezes que a minha vontade vai contrária à vontade de Deus. Eu mato a minha vontade. Cruz é morte. Então eu mato a minha vontade e busco fazer a vontade de Deus.
Irmãos, isso é mais comum na sua vida do que você pensa. E acontece mais vezes do que você pensa. Uma simples escolha de vir a um culto, muitas vezes, ela pode estar indo contrária à vontade da sua carne. Uma simples escolha de não se posicionar a favor do pecado, ela pode ir contrária a pessoas que você ama. Eu conheço gente que arrumou encrenca com a família porque não quis falar a mentira. Tomou a sua cruz e seguiu Jesus. Eu conheço gente que teve problema porque não quis ser fiador de um outro familiar. E quando foi perguntado, ele falou, eu não quero ser fiador, porque a Bíblia fala que se eu for fiador, eu vou ficar amarrado na sua dívida. E se você não pagar, eu não tenho dinheiro para pagar. E eu não posso perder meu imóvel por não ter dinheiro para pagar a sua dívida. Simples aí. E as pessoas ficam rogadas, veja. Às vezes o crédito da pessoa já não é bom. Tanto é que pedem um fiador. E aí você não tem dinheiro para pagar a dívida da pessoa. E só que se você não pagar, você perde seu bem. E aí você fala de maneira tranquila, fala, fulano, se você não pagar, eu não tenho dinheiro para pagar, então não posso. Pronto, começou a Terceira Guerra Mundial. Mas você fez aquilo por quê? Por causa de uma sabedoria. Irmãos, não estou dizendo que você não pode ser fiador de alguma coisa. Se você orar e decidiu ser, entenda, você está se tornando responsável pela dívida do outro. Só isso. Se ele não pagar, você paga. Essa é a advertência bíblica. Minha orientação pastoral é o seguinte, jamais seja fiador de uma dívida que você não tem condições de pagar. Essa é minha responsabilidade como pastor. Só isso. Mas cada um dará contas de si a Deus. E é sabedor de onde quer chegar. Agora, em tudo isso, o que é mais importante? Irmãos, o exemplo do sal. O sal naquela época não era um sal de tanta qualidade como o nosso. Primeiro, ele tinha muita mistura, porque não havia tanta tecnologia para retirar o sal do mar. Segundo, por ter muita mistura, ele perdia rapidamente o sabor. O que Jesus está dizendo aqui? Se o discípulo perder as suas qualidades e a sua prática cristã, ele não serve para mais nada. A não ser lançado fora e pisado pelos animais. O que Jesus está falando? Você, discípulo, cuide como você tem vivido a vida cristã, para que você não perca o seu sabor. É isso que, de maneira simples, Jesus está dizendo. Você fez conta? Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Normalmente a conta nós fazemos depois, tá? A coisa é tão legal que quando Deus nos salva, acontece o novo nascimento, é só alegria. Mas a coisa começa a pegar preço, e aí eu começo a perceber qual é o preço que eu pago para ser um seguidor e discípulo de Jesus Cristo. Mas feito a conta, irmãos, encaixe-se confortavelmente no chamado que Jesus tem para você. E viva uma vida cristã simples e plena, em obediência ao Senhor. Apenas aí é que você vai encontrar felicidade. Porque você nasceu para isso. Quando o Senhor te salvou, Ele te salvou exatamente para isso, para você servi-lo. Qual é o problema da maioria dos crentes? Eles se tornam o sal que perdeu o sabor. São salvos? São. Vão para o céu? Vão. Mas diante de uma vida abaixo da mediocridade. Será que quando você já estiver bem velhinho, com o cabelo branco, você olhar para trás e ver como você viveu sua única vida na terra, você vai se sentir feliz
de como você serviu a Cristo? Tomara que sim. Porque se você não estiver feliz, não tem mais como voltar. O tempo é o único recurso não renovável. Já pensou você ter vivido uma vida, por exemplo, eu já caminho com o Senhor, já vai para 26 anos. Alguns aqui também caminham há bastante tempo. Já pensou você olhar para trás e ver que sua vida cristã foi uma piada? Na verdade foi uma mentira, uma vida cristã vazia, sem frutos, sem maturidade, sem crescimento, sem fazer a obra, sem buscar a vontade do Senhor. Não é algo importante para pensar? Ainda mais sabendo que um dia, como crente, eu vou estar diante do tribunal de Cristo, o qual eu vou responder as minhas obras ao Senhor. Eu vou dar contas a Deus do que eu fiz na minha única vida. Não para salvação, mas para prêmio ou reprimenda. Já pensou aquela festa, bodas do Cordeiro, todo mundo feliz, e quando chega o tribunal de Cristo, você ouve um servo mau e negligente, e você é salvo como que pelo fogo. Porque, irmãos, o dia que nós partimos daqui, a única coisa que vai permanecer é o que nós fizemos em Cristo, mais nada. Caixão não tem gaveta. Então, assim, meu conselho, para pensar. Reavalie sua vida cristã. E acerte os ponteiros. E busque viver uma vida cristã equilibrada, porém fervorosa e real. Amém? Amém. Vamos agora ao capítulo 15. Deixa eu tomar um gole de água. Irmãos, antes de entrar no capítulo 15, o capítulo 15, na verdade, é um só bloco. Jesus vai propor 3 parábolas, mas que estão falando do mesmo assunto. Hoje nós vamos ver 2. E no domingo que vem, pela graça de Deus, se o Senhor assim permitir, vamos ver a outra. O que é importante você entender? Veja, as 2 primeiras parábolas estão ao título da sua Bíblia. Parábolas da ovelha desgarrada e da dracma perdida. Irmãos, esse título não está na Bíblia. Quem colocou foi o tradutor. Esse título não é Bíblia. Tá? Os livros da Bíblia não têm título. Então eu diria que o melhor nome para essas parábolas é o seguinte: a parábola da ovelha encontrada e a parábola da dracma achada. Essas parábolas vão nos mostrar, veja, a nossa tendência é fixar na ovelha que desgarrou. A nossa tendência é fixar no dinheiro que foi perdido. Mas não é esse o foco. O foco da parábola é fixar num Deus que busca, encontra e salva o pecador. Esse é o foco das 3 histórias. O foco aqui é um Deus que veio buscar o que estava perdido. Nunca põe o foco na ovelha, nunca põe o foco no filho pródigo, nunca põe o foco na dracma, que é o dinheiro perdido. E sim naquele que encontrou. Essa ovelha que foi achada sou eu. Esse dinheiro que foi encontrado é você. O filho pródigo que voltou para os braços de um pai alegre somos todos nós. Nós estávamos perdidos. E Jesus Cristo veio buscar o que estava perdido. Essa é a ótica das parábolas. Amém? Amém. Então vamos prosseguir no nosso estudo. Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir,
E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Olha que interessante. A acusação de conviver e de pregar a pecadores. Os escribas e os fariseus sofriam de um mal chamado justiça própria. Eles se achavam muito bons. Eles achavam que a justiça que havia na lei, a qual eles tentavam obedecer nos mínimos detalhes, e o fato deles terem nascido judeus, davam a eles uma posição diferenciada. E eles achavam que pela obediência da lei, eles seriam capazes de se salvar. Só que Jesus pregava a todos. Jesus não ficava fazendo conta se era mais pecador ou menos pecador. Precisamos tomar cuidado. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e olhamos assim: nossa, esse aí nunca vai ser salvo. E às vezes é vontade do Senhor que você prega o evangelho a ele e o Senhor vai resgatar. Então não fique olhando para pessoas. Olhe para o evangelho. Olhe para quem você era. Olha para o milagre que foi feito na sua vida. Olha da onde você veio e aonde você está. E não tem essa característica dos fariseus. Os fariseus, na terceira história, que é a do filho pródigo, vão receber uma reprimenda duríssima. Mas aqui Jesus vai falar dos pecadores que Deus foi atrás e alcançou. Que nada mais são que esses publicanos e pecadores que Jesus está pregando para eles. E que está sendo criticado por isso. Está entendendo o quadro da parábola? E a narrativa continua, versículo 3. E ele lhe propôs esta parábola dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Vamos começar pelo final. Os fariseus achavam que não necessitavam de arrependimento. E eles se achavam justos aos próprios olhos. E aí Jesus, ele traz uma figura aqui que começa a deixar os fariseus desconfortáveis. É a figura do pastor. Irmãos, pastor dormia no campo. Pastor passava privações. Pastor era uma profissão extremamente humilde. Os fariseus eram homens ricos, gente importante, gente metida na política, gente metida na administração do templo, gente de grife. E aí Jesus usa uma das figuras mais desprezíveis e mais simples da sociedade, que é a figura do pastor, para apontar a obra de salvação, a obra de ir atrás. Irmãos, tenta lembrar, nós não paramos para pensar 2 segundos em Deus. Houve um momento na vida de todos aqui que nós não pensávamos em Jesus Cristo. Até que num determinado momento, a graça começou a agir na nossa vida. E paulatinamente nós fomos alcançados por quem? Pelo sumo pastor. Olha que interessante o senso de humor de Deus. Coloca Jesus Cristo como sumo pastor. Coloca os líderes da igreja como pastores.
Moisés era pastor. Davi era pastor. Outros heróis da fé eram pastores. Abel, o primeiro mártir, cuidava de rebanhos. Então o que nós percebemos? Realmente, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E aqui Jesus mostra a alegria que acontece quando alguém é alcançado pelo Evangelho. A pessoa estava cega, a pessoa estava perdida. Nós vamos ver isso. A Bíblia, mais à frente, vai mostrar qual era a situação dessa ovelha perdida. Que sou eu e é você. Irmãos, de maneira simples, a Bíblia usa palavras fortíssimas para definir o meu estado espiritual antes da salvação e o seu. Mas a parábola continua, versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, veja que interessante. A dracma era uma moeda grega para o pagamento de um dia de um trabalhador. Essa moeda valia algo em torno hoje de 150 a 200 reais. Mas olha que interessante. Primeiro, Jesus compara aquele que está buscando ao simples pastor. Aí, para deixar os fariseus bem desconfortáveis, ele compara aquele que está buscando a uma mulher, que na cultura da época se discutia se a mulher tinha alma. Na cultura da época, a mulher não podia nem congregar dentro da sinagoga ao lado do seu marido e do seu filho. Foi o cristianismo que deu proeminência à mulher. E aí, novamente, irmãos, aprenda a Bíblia. Quando algo se repete no mesmo capítulo, aquilo é um dos destaques da mensagem. Qual que é o destaque aqui? Primeiro, Deus procurando. Segundo, alegria no céu pela salvação de um pecador. Alegria no céu pela minha salvação e pela sua. Jamais se esqueça disso. Você não tem poder para salvar. Não está ao seu alcance. Não traga um peso que não é seu. Não fique preocupado se você vai falar bonito sobre o Evangelho, se você vai falar simples, ou da maneira que você vai falar. Fale. Converse com as pessoas. Normalmente, vou dar uma estratégia, meu papel como pastor é treinar vocês. Quando eu converso com as pessoas, eu converso assim, eu falei, nossa, eu acho a Bíblia maravilhosa. A pessoa olha assim. Sabe por quê? Porque a Bíblia mostra que só teve um homem correto na terra. Jesus Cristo, nosso Deus. E olha que interessante, ela mostra que todos nós somos pecadores. E aí eu dou um migué, né? Já parou para pensar nisso? Como a gente já mentiu na vida, como nós já cobiçamos, como nós já não colocamos Deus em primeiro lugar. Aí a pessoa tem que concordar. Ela fala, é verdade. Fala, nossa, né? Como é que é a Bíblia? Mas rapaz, sabe o que é mais legal? A Bíblia mostra que Deus veio atrás de nós. Jesus Cristo abriu mão de ser Deus e veio na terra para morrer por nós, para todo aquele que nele crê, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo e é salvo. Simples assim. Não precisa falar bonito, porque não depende de você. Depende do poder de Deus. Por quê? Porque a situação daquela pessoa
é terrível. A Bíblia nos dá um mapa da situação da pessoa na sua salvação. Vamos abrir Carta de Paulo aos Efésios e vamos ver algumas verdades sobre a nossa salvação. Você passa por Coríntios, passa por Gálatas e já vai chegar em Efésios. Efésios capítulo 1. Primeira verdade. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, esse versículo é um versículo difícil de engolir. O que o versículo está ensinando? Vou parafrasear. Deus, antes da fundação do mundo, por sua bondade, nos elegeu para sermos seus filhos. E nos predestinou para, como filhos, praticarmos as boas obras. Sabe quando aconteceu o decreto da minha salvação e da sua? Antes que o mundo existisse. Nós nem existíamos. E na mente de Deus, Ele já nos conhecia. Conhecia num nível tal que nos chamou para um relacionamento. Escreveu nosso nome no livro da vida. Escreveu a nossa vida e providenciou tudo para que você fosse alcançado. Tudo. Seu papel na salvação. Sabe qual é a sua parte na salvação, no plano de salvação? É o pecado. O resto foi tudo que Deus fez. Foi Ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que providenciou que você nascesse de novo, se arrependesse. Foi Ele que deu a fé. Lógico, irmãos. Não confunda o que eu estou falando. Você não é um robô. Você fez segundo a sua vontade. Você fez o que você queria. Você fez segundo toda a sua força, todo o seu entendimento. Mas essa obra que eu estou dizendo não são os seus atos. Estou falando o que Deus fez. E quando você sequer existia, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. A confirmação dessa passagem está em Apocalipse 17:8 e Apocalipse 13:8. É maravilhoso o que Deus fez. Só que tem pessoas, você acredita que tem gente que fica bravo com isso? Como que eu fui salvo pela bondade de Deus e Ele me elegeu? Não pode. Irmãos, salvação é misteriosa. Mas mais à frente nós vamos ver qual era a nossa situação. Você entendeu onde eu quero chegar? Mesmo capítulo 1 de Efésios, versículo 13. Olha que interessante. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Irmãos, Deus não apenas salvou, Deus te deu o selo da promessa. O Espírito Santo veio morar em você, veio ser um só com o seu Espírito. É pelo poder dele que no dia do arrebatamento você vai ser glorificado, esteja vivo ou esteja morto. Se você estiver vivo, você vai ser transformado nos ares, num piscar de olhos. Lembrando que a transformação que é num piscar de olhos, tá? Tem muita gente que confunde esse texto. Se você estiver morto, você vai receber um corpo glorificado.
novinho em folha. Sem essa cicatriz aqui, ó. Sem esses pés de galinha. Glória a Deus por isso. Percebe? Deus te deu a garantia. Irmãos, vou te falar. Tem alguns queridos irmãos nossos que não compreendem a doutrina da segurança de salvação. A pessoa acha que tem que ser salva por uma força sua. Irmãos, já pensou você confiar nesse seu bracinho fraco para permanecer no caminho? Não é melhor confiar no braço do Todo-Poderoso? Se ele diz que você tem o penhor, confia nele, descansa e vive uma vida cristã abundante de boas obras. Ah, pastor, então quer dizer que se eu quiser agora me mandar da igreja, eu sou salvo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar na próxima palavra, onde nós vamos fazer juntos o chamado teste de salvação e vamos ver para quem que é a segurança de salvação. Não é para qualquer um que um dia disse que serviu a Cristo e acha que é salvo, porque fez uma oração. Irmão, salvação é para quem nasceu de novo. Para quem teve seu nome escrito no livro da vida. E de verdade se arrependeu dos seus pecados e creu. Para esses é salvação e segurança de salvação. Não é para uma mentira ambulante, carregador de Bíblia, frequentador de culto, cantador de hino, que porque não nasceu de novo, quando morrer vai para o inferno. Nossa, pastor, tem gente assim, mais do que você pensa. Mas nós vamos conversar sobre isso na próxima palavra. Mais outra verdade, mesmo Efésios 1, versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita. Irmãos, você foi salvo pelo excelente poder de Deus. Não foi nada seu. Foi tudo poder de Deus. Você pode perguntar isso para o irmãozinho mais simples de qualquer igreja. Sabe aqueles irmãozinhos queridos que aprendeu a ler na Bíblia? Você perguntar para ele, você foi salvo como? Ah, fui salvo pelo poder de Deus, pastor. Olha, eu não sei muita coisa, mas eu sei que foi o poder de Deus que me salvou. Todo mundo que nasceu de novo sabe disso. Entendeu? Então foi poder. Muitos comparam o novo nascimento ao milagre da criação do universo. Olha, irmãos, está bem ali, tá? Está bem ali. Não despreze o que aconteceu comigo e o que aconteceu com você. Nós estávamos em trevas. Quer ver que interessante? Capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Vira a página da sua Bíblia. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Irmãos, a sua situação era de morte, em pecados, era de total depravação. Romanos capítulo 3, a partir do 10. Porque está escrito, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. Essa é a minha situação e a sua. Irmão, um morto, espiritualmente, não pode buscar a Deus sozinho.
Tem que ter o seu nome escrito no livro da vida, pela bondade de Deus. Tem que ter sua vida escrita por um Deus todo-poderoso que controla todos os seres desse planeta. Tem que ser liberado poder do Espírito Santo para acontecer o novo nascimento, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso é um milagre. Você estava morto. Eu estava morto. Nós estávamos perdidos em pecado, separados. Deus é santo, santo, santo. O Espírito com o qual você foi selado como garantia é santo. É o próprio Deus. Essa é a verdade que salta das Escrituras. Vocês perceberam que eu não precisei interpretar novamente? Eu só li. A interpretação não é difícil. Mas é uma verdade que nos incomoda, porque nós achamos que nós fizemos alguma coisa. E tem gente que até se orgulha disso. Irmão, se orgulhou disso, virou fariseu. Quem se orgulha da justiça própria, vira o fariseu da parábola. Você não tem nada que se orgulhar. Se você se orgulha no poder de Cristo. Essa é a realidade bíblica. E aí mais uma aplicação. Efésios capítulo 5. Essa passagem deixa muito interessante. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por todos os que estão no mundo, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? É o que está escrito aí na sua Bíblia? Ou o pastor adicionou alguma coisa? Adicionou. Ele se entregou por quem? Pelos eleitos, a sua igreja. Nossa, pastor, difícil. Difícil nada. Lê o 25 comigo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, quem forma a igreja? Os eleitos. Por que Cristo morreu? Pelos salvos. Agora, não quer dizer que qualquer pessoa do mundo não possa ser salva. Não quer dizer que qualquer espécie de pessoa não possa ser salva. É outro assunto. Não misture as coisas. Mas a Bíblia mostra que Jesus sabia o que veio fazer. Entenda a ordem, você estava morto. Aí o que acontece? Lá na eternidade passada, quando o morto nem existia, Deus escreveu o meu nome e o seu no livro da vida. Não somente isso, ele escreveu a nossa vida. Não somente isso, ele escreveu a história humana. Não somente isso, ele abriu mão da glória que ele tinha como Deus e encarnou. E veio buscar o que estava perdido, pagar um preço que era impagável. Por quê? Porque todos pecaram, então todo mundo tem o sangue sujo do pecado. Só Jesus Cristo que não. Tanto é que ele teve que tomar o cálice e fazer uma aliança. Esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por muitos, que são os eleitos. E aí o Espírito Santo veio, vivificou você. O morto deixou de ser morto. Você foi alcançado pela graça. Nasceu de novo. Se arrependeu dos seus pecados. Crê em Jesus Cristo. Andando em novidade de vida até o dia da nossa redenção completa. Isso é maravilhoso. Por isso que quando nós lemos a parábola
da ovelha perdida e da dracma perdida. O correto é ler a parábola da ovelha que foi alcançada e da dracma que foi achada. Essa ovelha e essa dracma sou eu e é você. Miseráveis pecadores, perdidos, filhos da ira, alcançados pelo amor de Jesus Cristo, por obra única e exclusiva dele. Concorde, irmãos, que nós temos muito que agradecer a Deus. Concorde, irmãos, que se alguém fez um favor, foi Deus. Que ao viver uma vida cristã consistente, uma vida cristã séria, uma vida cristã de discípulo, de alguém que está disposto a pagar o preço do discipulado, você não está fazendo nada além do que a sua obrigação. Por quê? Porque você foi eleito para as boas obras. Você não foi eleito para ser o crentinho, cheirosinho, bonitinho da Silva. Vida cristã abundante, vida cristã real, de alguém que de verdade ama o Senhor, de alguém que reconhece que estava perdido e que quer, nas suas atitudes, engrandecer um Deus de amor, que não tinha obrigação nenhuma de te salvar. Deus, sem você e sem mim, continua sendo Deus. Quando você olha a figura da Trindade, Deus é completo na Trindade. Entenda isso, ele é completo, não precisa de mim e você, mas ele, pela sua bondade, o beneplácido da sua glória, lá do primeiro texto de Efésios, ele nos elegeu para sermos seu filho. Irmãos, nunca tire isso da sua cabeça. Quando a crise vier, lembra, Deus, está difícil, mas muito mais difícil foi morrer na cruz do Calvário por alguém que sequer pensava em ti. Muito mais difícil foi receber todo o peso do pecado. O Senhor, que é santo, santo, santo. Jesus não conheceu o pecado. Mas na cruz, todo o pecado da sua igreja foi lançado sobre ele. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro te agradecendo pela tua obra salvadora. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha derramando graça sobre graça, para que nós possamos viver uma vida cristã verdadeira, que possamos ser discípulos comprometidos, que possamos compreender o tamanho do teu amor, o tamanho da tua obra e aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Senhor, ajuda a tua igreja na nossa fraqueza, capacita para toda boa obra e perdoa, Senhor, todas as vezes que não te levamos a sério e todas as vezes em que o Senhor não é o primeiro. Senhor, vem com o teu poder sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Alguma pergunta, irmãos?